E aí, turma, vamos começar aqui a nossa unidade 4 do fenômeno de transporte, cinemática dos fluidos, tá? Vamos ver então os conceitos de regime permanente ou transiente, apresentando as definições de escoamento laminar, turbulento e unidimensional. Também trabalhar com a lei da conservação de massas para definir a equação da continuidade com o escoamento de fluidos em regime permanente. Primeiro, falando da caracterização do escoamento. Falando de viscosidade. Viscosidade é a propriedade que representa a resistência do fluido ao movimento. Em líquidos, a viscosidade é resultado das forças coesivas entre as moléculas, enquanto em gases ela é causada pelas colisões entre as moléculas. Ademais, vimos que a viscosidade nula é uma das condições necessárias para um fluido ser considerado ideal. Essa é uma aproximação útil, pois em diversos escoamentos existem regiões em que as forças viscosas são pequenas, comparadas às forças inerciais e de pressão, podendo ser desprezíveis. Nessas situações, pode-se ignorar os efeitos viscosos para simplificar a análise do escoamento sem perda considerável de precisão. É válido lembrar que na prática não existe fluido com viscosidade nula. Então, se a gente estiver falando de um fluido ideal para facilitar os cálculos, a gente vai considerar a viscosidade igual a zero. Na prática, isso não acontece. Sempre tem algum tipo de viscosidade. E ela é considerada zero também quando o que vai ficar a força de atrito, né, que é causada pela viscosa, a resistência, ela é desprezível em comparação com o fluido, com o volume do fluido, com a quantidade de fluido que passa em comparação com essa viscosidade. Então, o escoamento pode ser viscoso ou não viscoso. Por exemplo, lembre-se do princípio da aderência. Quando entrar em contato com uma superfície sólida, os pontos de um fluido aderem-se aos pontos dessa superfície. Isso significa que a região do escoamento próxima a uma superfície sólida, como a parede de um tubo, por exemplo, é onde os efeitos viscosos estão mais acentuados. Então, a gente está vendo aqui na representação do desenho uma parede de um tubo, de uma região viscosa, de uma superfície por onde um fluido escoa, e próximo da superfície você vê que tem uma região que é mais viscosa, que a velocidade do deslocamento ela é diferente. Você cria um gradiente de velocidades aqui. Ela vai diminuindo a velocidade à medida que vai se aproximando dessa superfície, né? Que é da região viscosa. Um escoamento pode ser dito interno ou externo, de acordo com o local onde ele acontece. Dentro de um conduto, ou qualquer superfície, qualquer estrutura sólida destinada ao transporte de fluido, como tubulações, ou como sobre uma superfície como placas, esferas, até mesmo por fora dos tubos. Né? Então, a gente está vendo ali a figura A, que é o tubo, assim, ela vai passar internamente, por exemplo, né? Mas a gente pode ainda dizer que os condutos são livres ou abertos se o fluido em movimento apresentar uma superfície livre, como está ali no B, né? Como está escoando por cima de uma canaleta, por exemplo. Ou forçados quando ele preenche o conduto completamente sem apresentar uma superfície livre. Um escoamento é dito incompressível quando seu volume ou densidade não varia com a pressão. Assim como no caso dos escoamentos não viscosos, essa é uma aproximação. Na prática, todo fluido apresenta alguma compressibilidade, mas nos casos em que ela é pequena o suficiente para ser desprezada, pode-se considerar que a densidade do fluido é constante. Em geral, isso é verdade para os líquidos. A incompressibilidade é o segundo critério necessário para a condição do fluido ideal. A primeira é a viscosidade zero. Por outro lado, gases são altamente compressíveis, sendo importante considerar as variações de densidade observadas em escoamentos gasosos com altas velocidades, como na análise de espaçonaves e foguetes, por exemplo. Nesses casos, a velocidade do escoamento frequentemente é descrita pelo número de Mach, que é o número adimensional que é dado pela velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som. O escoamento ele é dito sônico quando o Mach é igual a 1, quer dizer, a velocidade do escoamento é igual à velocidade do som. Subsônico quando ele é menor do que 1, quer dizer, a velocidade do som é maior do que a do escoamento. Supersônico quando é maior do que 1, o escoamento é maior do que a do som. E hipersônico quando o número de Mach é muito maior do que 1. O número de Mach pode ser utilizado como parâmetro para avaliar se é razoável aproximar um escoamento como incompressível, um escoamento gasoso como incompressível. Geralmente, para Mach abaixo de 0,3, as variações de densidade observadas são inferiores a 5%, podendo ser aproximado como incompressível. Assim, em condições ambientes, a compressibilidade pode ser desprezada em velocidades inferiores a 100 metros por segundo.
Outra classificação, então a gente já viu em relação à viscosidade, se ele é compressivo, se ele é incompressivo, se o escoamento é forçado, se o escoamento é interno ou externo. Então agora a gente vai ver se o fluido começa a escoar devido à ação externa, como uma bomba ou ventilador, ele é dito forçado. Em contrapartida, se o movimento do fluido acontece por causas naturais, como a convecção, né, que é o movimento ascendente ou descendente devido à diferença de densidade dentro do próprio fluido, especialmente por diferença de temperatura, ele é dito natural. Na unidade 1, conceituamos o estado estacionário, que é o de regime permanente, e o estado não estacionário, que é o regime transiente, para os sistemas. Para os escoamentos, essas classificações terão significados análogos. O escoamento pode ser dito em regime permanente, quando as condições de todos os pontos do escoamento permanecem constantes ao longo do tempo, mas podem variar entre os pontos, e não permanente ou transiente, quando as condições de um ou mais pontos do escoamento variam ao longo do tempo. Então tem um exemplo aí, né? O regime permanente no ar, onde a saída é mais ou menos constante, o que entra normalmente é o que sai, e o nível do reservatório ele costuma ficar constante, e do lado B ali você vê o regime que é variado, um regime que pode ser transiente ou permanente, dependendo do fluido que tiver ali dentro, né? Ele vai variando. Na prática, os processos de escoamento sempre terão alguma variação ao longo do tempo, por menor que seja. Por isso, pode-se entender como condições de regime permanente aquelas observadas em média ao longo do tempo, onde se espera que sejam próximas das condições de operação planejadas. É importante observar que, além do termo transiente ser frequentemente utilizado no lugar de não permanente, o mais apropriado é usar transiente para escoamentos que ainda não estejam se desenvolvendo. Por exemplo, ao dar partida em um carro, leva algum tempo para que o motor aqueça até suas condições de operação. Esse intervalo de transição é, como o nome sugere, transiente, né? Quando devidamente preparado, o motor passa a operar em regime de condições constantes, aí sim a gente chama de regime permanente. Outra forma de classificação dos fluidos é, ao abrir a torneira, como a gente está vendo aí na figura do lado esquerdo, o fluxo é bastante suave e ordenado. Esse tipo de escoamento é chamado de laminar, caracterizado pelo movimento suave entre as partículas de fluido em camadas, as lâminas. Fluidos de viscosidade alta em baixas velocidades costumam escoar dessa forma. Por outro lado, ao abrir ainda mais a torneira, como a gente vê aí na figura da direita, a velocidade e a vazão de água aumentam e o escoamento passa a ser mais desordenado. Esse tipo de escoamento é chamado de turbulento, sendo comum em fluidos de baixa viscosidade e em altas velocidades. Quando as condições de escoamento estão entre o laminar e o turbulento, diz-se que o escoamento está em regime de transição. O regime laminar ou turbulento afeta consideravelmente diversos processos envolvendo fluidos, como a potência necessária para bombeamento ou a transferência de calor, por exemplo. Dessa forma, surge a necessidade de um parâmetro capaz de determinar se o escoamento vai ser laminar ou turbulento. O número de Reynolds vai ser esse parâmetro. Então, através do número de Reynolds, ele vai ser uma referência para a gente ver se o regime é laminar ou turbulento. E qual é a fórmula do número de Reynolds? Rho vezes V vezes D dividido por μ, onde Rho é a massa específica do fluido, V é a densidade do escoamento, D é o diâmetro da tubulação, μ é a viscosidade absoluta do fluido. Isso vai gerar uma outra equação que é V vezes D dividido por um Vzinho ali embaixo. Esse Vzinho embaixo é a viscosidade cinemática. O regime do Reynolds observou que o regime de escoamento dependia principalmente da razão entre as forças inerciais e as forças viscosas do fluido, que é o número de Reynolds. Então, a referência para água em tubos cilíndricos, as referências são número de Reynolds abaixo de 2.000, o escoamento é laminar. Entre 2.000 e 2.400, escoamento de transição. E acima de 2.400, o escoamento é turbulento. Em geral, o regime turbulento pode ser admitido como permanente, mesmo sendo caracterizado por flutuações na velocidade. Isto é razoável porque as velocidades ficarão sempre em torno de valor médio. Sempre vai haver algum tipo de flutuação, então a gente tira pelo valor médio da velocidade, né? Nenhum regime é considerado ideal para ser 100% laminar ou 100% turbulento. Uma das formas de descrever um escoamento que nós temos é por meio de seu gradiente de velocidade. Podemos dizer que ele é unidimensional, bidimensional ou tridimensional, se a velocidade varia com uma, duas ou três dimensões respectivamente. Aí a gente pode ver, na figura da esquerda, o escoamento ele acontece apenas na posição x, ou seja, ele é unidimensional. Você vê as velocidades todas iguais ali no eixo x. Na figura da direita você vê que há um gradiente de velocidade ali, né? Há umas velocidades maiores
no eixo X, mas ela vai variando conforme a distância vai aumentando ali no eixo Y, aumentando ou diminuindo. Então ela é bidimensional, também varia de acordo com o eixo Y. E tridimensional ela pode variar, né? No caso, se você estiver rodando em um tubo, ela pode variar em X, em Y, como a gente viu, e também em Z, né? Como se fosse no sentido vindo aqui para fora da tela, né? Então ele pode variar também. Então isso aí pode ser um escoamento tridimensional. Por fim, como estamos interessados em caracterizar o movimento do fluido, do escoamento, é fundamental saber descrever a direção deste. Assim surgem os conceitos de trajetória e linha de corrente. A trajetória é simplesmente o conjunto de pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. Por exemplo, se registrássemos a posição de um corpo flutuando ao longo do escoamento, poderíamos ter uma trajetória correspondente a essa linha pontilhada que a gente está vendo aí embaixo. Ele sai da posição 0 ali no tempo 0, tempo 1 ele está em outra posição, tempo 2 em outra, até o tempo n. E aí esse pontilhado vai mostrando qual é a trajetória que um corpo flutua dentro de um escoamento, por exemplo. A linha de corrente, por sua vez, é a curva tangente aos vetores de velocidade em diferentes pontos no mesmo instante, servindo como indicador da direção do escoamento naquele instante. Então vocês veem aí que a linha de corrente ela é tangente, né? Ela faz a tangência ali dos vetores de velocidade do escoamento. Né? Você vai ter como se tivesse vários pontos aí flutuando, eles vão convergir para um certo lugar, que vai ser a direção do escoamento, e as linhas de escoamento vão ser tangentes a esses vetores de velocidade. Vazão e a equação da continuidade. No contexto da mecânica dos fluidos, podemos entender essa expressão da seguinte forma: a quantidade de massa de fluido que atravessa uma determinada seção do escoamento por unidade de tempo. Né? Então, fluido, quantidade de massa de fluido por unidade de tempo. Né? Então, vazão mássica vai ser massa dividido pelo tempo. Unidades, quilograma por hora ou libra por hora. Né? Você vê aí pela grandeza dimensional, é massa vezes tempo elevado a menos 1, né? Ou massa dividido por tempo. Vazão volumétrica, volume dividido pelo tempo. É a unidade metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litro por segundo, litro por hora, pé cúbico por segundo. É importante observar que essas duas vazões se relacionam dessa maneira. A vazão mássica é igual a massa específica ρ vezes a vazão volumétrica. Observe que na definição dada para a vazão é mencionada uma determinada seção do escoamento. Essa ideia é importante, pois possibilita relacionar a vazão do volume com a velocidade do fluido. Imagina um fluido em movimento dentro de uma tubulação que atravessa uma seção de área A no tempo t0, deslocando-se a uma distância s no intervalo de tempo t. Então está lá, tá a tubulação e esse fluido a gente vai cortar em duas seções, vai dar a seção A, né, vai fazer uma distância s por uma determinada velocidade num tempo t. O volume de fluido que atravessou essa seção no intervalo de tempo t é o equivalente ao volume do cilindro de altura S e a área da base A. Então, a gente tem matematicamente que V é igual a S vezes A, e pela definição da vazão volumétrica, a gente chega à conclusão que a vazão volumétrica vai ser a velocidade vai ser o volume a velocidade V vezes a área, em que V é a velocidade do escoamento. Contudo, é fundamental observar que esse raciocínio só faz sentido se a gente estiver considerando o perfil de velocidades uniforme, a gente estiver descartando a densidade. Né? Como já foi mencionado, em situações práticas, o escoamento dificilmente vai ser uniforme, mas é possível adotar uma velocidade média na seção para abordar o problema como se ele de fato fosse uniforme. Então a gente vai ver aí, né, a gente está vendo aí pelas definições de fórmula, que a vazão vai ser então a integral dentro daquela área da velocidade vezes o dA, né? A cada infinitésimo de uma área que a gente tem ali dentro daquela seção. A equação da continuidade em regime permanente é o seguinte: em regime permanente, as propriedades de cada ponto do fluido são constantes ao longo do tempo. Quer dizer, você está imaginando que o fluido vai se movimentar em regime permanente. Além disso, pelo princípio da conservação de massa, a gente sabe que a vazão mássica que entra no ponto 1 vai ser igual à vazão mássica que sai no ponto 2. Ao contrário, se fosse ao contrário, né, ou seja, se não fosse igual, em algum ponto do interior do tubo ia ter uma redução ao acúmulo de massa. Né? A massa que entra tem que ser a massa que sai.
A chamada equação da continuidade para um fluido qualquer em regime permanente pode ser escrita das seguintes formas. Né? A vazão mássica em 1 é igual a vazão mássica em 2, ou ρ1 Q1, que é a relação da vazão mássica com a vazão volumétrica. ρ1 Q1 é igual a ρ2 Q2, ou ρ1 V1 A1 igual a ρ2 V2 A2. Ainda, se o fluido for incompressível, ou seja, as massas específicas forem iguais, vai ser vazão volumétrica em 1 igual a vazão volumétrica em 2, ou velocidade em 1 vezes a área em 1 igual a velocidade em 2, área em 2. Essa é a equação da continuidade.